Você vê o sudário em negativo. Tipo, Jamie, mostra uma imagem disso. É muito estranho. Parece que mostra as marcas dos cílios. Seu corpo. Mostra suas feições. Mostra os buracos onde fica o pulso dele, onde ele foi crucificado. O sudário não era uma pintura. Não era uma queimadura. Ou não é uma fotografia. Barry Schwartz olhou fixamente para o relatório de DNA. Em suas mãos trêmulas, um frio, uma onda de descrença se instalou nele. Estômago. Após 4 décadas de estudo, o sudário de Turim. Ele acreditava que tinha. Ele já viu todos os mistérios que ela poderia oferecer. Estava errado. Os dados genéticos extraídos de... As fibras antigas não se alinhavam com qualquer coisa que eles esperassem. Não era de manipuladores europeus medievais. Não funcionou. Combinar com restauradores italianos. Nem era mesmo. Consistente com pessoas da era romana. Palestina. Em vez disso, o laboratório descobriu marcadores de DNA, de regiões que simplesmente não faziam sentido. Sequências tão estranhas que 3 geneticistas independentes se recusaram a aprovar o relatório final. Quando Schwartz finalmente perguntou ao pesquisador principal o que eles estavam realmente lidando com ela, a resposta deixou um arrepio duradouro. Barry, eu, sinceramente, não sei. Ninguém sabe. E para ser sincero, alguns dos meus colegas não. Até querem descobrir. É aí que Schwartz sentiu algo mais profundo e perturbador. Realização. A comunidade científica não era apenas perplexos com as evidências, eles tínhamos medo disso. Mas eis a questão. Para entender por que essa descoberta de DNA é provocando um pânico silencioso dentro da pesquisa. Em laboratórios, primeiro você precisa saber como um fotógrafo judeu profundamente cético tornou-se a maior autoridade mundial em a relíquia mais controversa da história. Porque o que Schwartz descobriu ao longo de 4 décadas de estudo o sudário de Turim é exatamente o tipo de evidências de que instituições poderosas prefiram manter escondido após 3 anos de pesquisa intensa. A equipe finalmente publicou as descobertas em Revisado por Pares, revistas científicas. E pense sobre isso por um momento. Quem removeu isso? O pano mortuário do túmulo estava em risco. Tudo. Levar isso teria ter sido tão perigoso quanto ficar ao lado. O próprio Jesus. Soldados romanos o executaram. Pessoas por muito menos. Agora pergunte a si mesmo. Sinceramente, você arriscaria ser crucificado? Apenas para salvar um pedaço de tecido de alguém na sua rua? Ou você faria isso? Só assuma esse tipo de risco por alguém. Você realmente acreditava que havia derrotado a morte? Em si, a própria existência de este tecido sugiere algo poderoso, que os livros de história raramente reconhecem. Tudo começou em 1978. Barry Schwartz era uma estrela em ascensão, em fotografia técnica. O tipo de especialista em quem a NASA confia para lidar com isso. Trabalho de imagem mais sensível. Então, quando um grupo de cientistas americanos de elite pediu pessoalmente a sua ajuda em um exame confidencial do sudário de Turim, sua primeira reação foi incredulidade. Na verdade, ele quase riu. Ele estava convencido de que não era nada, mais do que uma falsificação medieval. Uma obra engenhosa. Pintura feita por um artista habilidoso. Em sua mente, ele levaria tudo. Viagem à Itália com todas as despesas pagas. Encontre pinceladas óbvias em poucas horas. E estarei de volta em casa em 1 semana. Grátis. Viagem à Europa. Mistério resolvido. Carreira. Inalterado. Ele até brincou sobre isso em conferências, escovando tudo. Terminar com um comentário sarcástico que acompanhe-o pelos próximos 40 anos. Mas, quando ele finalmente chegou a Turim, aconteceu algo inesperado, algo que ele jamais imaginou. Havia algo inegavelmente diferente sobre imagem no sudário. Algo que nenhum dos... Nunca tínhamos visto nada parecido. Não era assemelhar-se a qualquer imagem conhecida da história. A equipe trabalhou sem parar por 5 dias e noites exaustivas. Mal conseguiam dormir enquanto corriam. Experimento após experimento sobre o antigo tecido. Schwartz documentou cuidadosamente. Tudo. Cada fibra microscópica. Cada marca estranha.
Cara impossível. Detalhe entrelaçado no tecido. Greater than. E lentamente, quase sem perceber, a cor começou a sumir de seu rosto. Não havia pinceladas em lugar nenhum. Nada. Pigmentos, sem qualquer vestígio de técnica artística conhecida. Método de qualquer época em humanos. História. A imagem assombrosa no sudario. Turim não foi pintada. Não foi. Queimado ou chamuscado. Não foi criado. Com fotografia ou qualquer coisa reconhecível. Tecnologia. Por toda a lógica, não deveria existir. E, no entanto, existiu. Eis o que torna tudo ainda mais inquietante. Schwartz tentou se afastar do projeto 2 vezes. Ele disse. Para ele, não era problema dele resolver. Afinal, ele era judeu. Por quê? Ele deveria se importar com uma relíquia cristã de 2000 anos atrás. Mas o sudário não o deixavam ir. Algo o impedia, puxando-o de volta. Então, tudo... A história mudou quando Don Lin entrou em cena. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Uma virada mais sombria e misteriosa. Lin não era apenas mais um cientista com um currículo impressionante. Ele havia trabalhado na lendária Voyager, Missão e o inovador, Galileo. Missão. Ele foi um dos principais da NASA. Especialistas em imagem na prestigiado laboratório de propulsão a jato. Quando Don Lin falava, as pessoas ouviam. Durante um planejamento intenso, na reunião, Schwartz finalmente perguntou ao questão que o vinha incomodando. Por que estou aqui? Sou apenas... Judeu sem qualquer ligação com ninguém. Essas coisas religiosas. A resposta calma de Lin o atingiu como um raio. Trem. Jesus também era judeu, disse Lin. Claramente. Então, ele se inclinou para mais perto, baixando a voz. Talvez Deus quisesse de seu próprio povo nesta equipe. Schwartz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pescoço. A atmosfera na sala mudou, instantaneamente, e Lin não havia terminado. Ele disse a Schwartz para ir a Turim, dar o seu melhor no trabalho profissional e confiar que um propósito maior se revela com o tempo. Aquelas coisas simples. As palavras mudaram tudo. Ele não fazia ideia de que estava entrando em um mistério que consumiria o resto de sua vida. Mais tarde, Schwartz admitiria algo inquietante. Ele começou a sentir que muitos, os cristãos, não estavam sendo informados da totalidade da verdade. A verdade sobre o sudário de Turim. Mas a chocante análise de imagem foi apenas o começo. Nos próximos 3, durante anos intensos, a equipe correu todos os anos. Teste científico, eles poderiam... Imagine. O objetivo deles era simples. Expor o tecido como falso. Publique resultados. E seguir em frente com suas carreiras. Em vez disso, chegaram a um beco sem saída. Após a outra. Sem tinta, sem corantes, sem marcas de queimadura. Sem produtos químicos fotográficos. De qualquer época, nada que pudesse explicar como a imagem foi formada. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. Eles não apenas não conseguiram identificar o método, por meio de pesquisas rigorosas revisadas por pares, publicado em importantes revistas científicas. Eles demonstraram algo muito mais preocupante. Nenhuma tecnologia conhecida de qualquer período na história humana poderia reproduzir uma imagem com essas características. Pense nisso. A humanidade pode pousar. Robôs avançados em Marte. Mapeamos todo o genoma humano. Podemos dividir átomos e, no entanto, ainda não conseguimos recriar a imagem misteriosa naquele tecido usando qualquer tecnologia moderna. Quando a equipe finalmente divulgou seu relatório completo. Descobertas. A reação do público em geral. O mundo científico era assustador. Não indignação. Não houve debate. Apenas silêncio. Não. Grandes refutações. Nenhuma reação decisiva. Apenas um silêncio que parecia profundamente inquietante. Sem esforços acadêmicos sérios. Surgiram para desafiar ou desmantelar seus pesquisa cuidadosa. Em vez disso, havia um silêncio estranho e incômodo. Não. Grandes debates. Sem refutações fortes. Apenas desconforto. Quase como se alguém influente não tivesse feito isso. Não querem que a conversa vá mais longe. E é aqui que a história de Schwartz começa.
torna-se profundamente pessoal. Porque até mesmo depois de ver todas essas evidências, com seus próprios olhos, ele ainda se recusava a... Acredito que o sudário de Turim era autêntico. Durante 18 longos anos, ele resistiu ao próprio. Conclusões apontadas por sua própria pesquisa, em direção a... O motivo? Sangue. As manchas em... O tecido ainda parecia vermelho. E qualquer pessoa com conhecimentos básicos de ciência forense sabe que sangue seco geralmente se transforma. Marrom escuro. Poucas horas após a exposição, esse único detalhe manteve Schwartz firmemente alicerçado no ceticismo. Para ele, parecia uma prova inegável que algo estava errado. Mas tudo mudou em 1995. Após anos de resistência interna, Schwartz recebeu um telefonema que iria reformular completamente sua compreensão de o sudário. Na outra extremidade estava doutor, especialista em sangue de renome mundial, Alan Adler, e ele tinha a resposta para uma questão que impedia Schwartz de aceitando o tecido como autêntico. Do outro lado da linha estava o Dr. Alan Adler, um bioquímico formado em Harvard, especialista em sangue respeitado mundialmente, química, e assim como Schwartz, um judeu, pesquisador com credenciais impecáveis. Quando Adler falou sobre sangue, evidências, governos e principais, as instituições prestaram atenção. Barry, disse Adler com seu jeito habitual. Voz calma, tensa e séria. O sangue, as amostras no sudário, contém substâncias extremamente altos níveis de bilirubin, muito mais altos do que o normal. Schwartz fez uma pausa, confuso com termotécnico. O que isso significa, Ellen? Adler, explicado cuidadosamente. Quando um corpo humano, experiências extremas prolongadas, trauma, espancamentos brutais, severo, chicotadas, perfurações de espinhos afiados, isso é por tomar seu fim. A crucificação. O corpo entra em choque. Nesse estado, os níveis de bilirrubina aumentam drasticamente. O fígado fica sobrecarregado e não consegue. Se não, Sata, processá-lo rápido o suficiente. Sangue saturado, com rubi de bico alto, permanece vermelho vivo, não escurece com o tempo. Schwartz sentiu um arrepio. Sua mente voltou rapidamente ao passado, através de anos de pesquisa. A resposta estivera bem na frente dele por quase 2 décadas. Ele simplesmente não tinha tido o conhecimento bioquímico para interpretar isso. Naquele momento, suas dúvidas se dissiparam. O sudário de Turim não era apenas possivelmente autêntica, correspondia exatamente ao que sempre fora, alegado ser o sudário de Jesus de Nazaré. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Porque a parte mais perturbadora a investigação não partiu de exames de imagem ou química sanguínea, veio de genética. Esta é a parte que muitos a ciência convencional raramente discute isso abertamente. Quando os pesquisadores finalmente DNA utilizável extraído do sudário, fibras antigas, eles esperavam algo comum. Séculos de contaminação. Manipuladores europeus, monge medievais, restauradores renascentistas, conservadores italianos. Mas não foi isso que eles encontraram. Os resultados genéticos eram profundamente intrigantes. As sequências revelaram marcadores claros de múltiplos, regiões completamente diferentes do mundo. Havia vestígios do Oriente Médio, o que fazia sentido. Mas havia também marcadores inesperados do sul da Ásia, norte da África, e outras populações antigas que não deveriam aparecer todos juntos em um único pano que se acredita vir, da Jerusalém do primeiro século. E aqui está o que mais incomodou os pesquisadores. Os padrões não pareciam aleatórios. Contaminação de séculos, de manuseio. Eles eram demais. Específico, geograficamente distinto demais. E distribuídos de forma muito intencional por toda parte. O tecido não se parecia com mixagem normal, que você esperaria de contado histórico. Em particular, conversas
sources alguns geneticistas têm. Admitiram que nunca viram nada. Gostei bastante. O DNA simplesmente não se encaixa em nenhum modelo científico estabelecido. Não se trata de manuseio natural, nem de movimentação histórica conhecida, nem de contaminação típica. É uma evidência que ainda desafia explicações fáceis, mesmo entre aqueles que estudam o sudário de Turim de perto. Alguns pesquisadores renomados envolvidos na análise estariam relutantes em publicar suas descobertas completas, o que levanta uma questão perturbadora. Por que cientistas sérios reteriam dados? A posição acadêmica oficial ainda insiste que o sudário de Turim não passa de uma falsificação medieval criada por um artista desconhecido. No entanto, essa posição não se sustenta diante das evidências. Análises bioquímicas do sangue indicam trauma físico extremo, um processo de formação de imagem que nenhuma tecnologia conhecida consegue replicar, e resultados de DNA levantam mais perguntas do que respostas. Quase parece que a conclusão veio primeiro e que se esperava que as evidências a confirmassem. Mas os dados não corroboram essa narrativa. Há anos, ideias alternativas circulam discretamente entre os pesquisadores. Alguns cientistas, em conversas privadas, mencionam marcadores genéticos que não se alinham com nenhum banco de dados populacional conhecido. Outros falam sobre sequências que parecem fragmentadas ou incomuns de maneiras que não correspondem ao envelhecimento ou à degradação biológica normal. O que mudou é que os céticos nem sempre oferecem mais explicações contrárias contundentes. Em alguns casos, simplesmente evitam o assunto por completo. Talvez porque uma análise completa das evidências de DNA possa abrir portas para questões que a ciência convencional ainda não está preparada para responder. E se os dados genéticos sugerirem que o tecido é mais antigo do que pensamos? E se as anomalias apontarem para lacunas em nossa compreensão da movimentação ou da história humana antiga? E se alguns especialistas estiverem debatendo essas possibilidades em silêncio há anos, sem saber como o público reagiria? Essas ideias nem sempre vêm de vozes marginais. Em alguns casos, emergem de debates em curso e questões não resolvidas que continuam a cercar uma das relíquias mais estudadas do mundo. Não se tratam de especulações infundadas. São questões sérias levantadas por pesquisadores qualificados em discussões profissionais privadas. O tipo de conversa desconfortável que raramente chega a periódicos com revisão por pares. Depois de ver como a percepção pública podia ser facilmente moldada por manchetes sensacionalistas, Schwartz ficou profundamente preocupado. Muitas reportagens sobre o sudário de Turim eram enganosas e algumas eram completamente falsas. Então, ele tomou uma decisão que definiria o resto de sua vida. Em 1996, ele construiu o Shroud.com do zero. Com o tempo, tornou-se o maior e mais completo arquivo científico dedicado à pesquisa sobre o sudário. Em qualquer lugar do mundo, milhões de pessoas o visitam todos os anos em busca de informações confiáveis. Notavelmente, o site já prosperava muito antes de o Google sequer se tornar um nome conhecido. Schwartz recusou publicidade. Recusou patrocínios, financiamento corporativo, influência comercial, apenas dados científicos brutos disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa disposta a examiná-los honestamente. Em 2009, ele foi além e fundou a Associação de Educação e Pesquisa do Sudário de Turim, uma organização sem fins lucrativos. Sua missão era simples: preservar as evidências e torná-las acessíveis para as futuras gerações de pesquisadores. Ao longo dos anos, muitas pessoas questionaram seus motivos. Por que um judeu dedicaria sua vida a proteger evidências controversas relacionadas a Jesus? Sua resposta nunca mudou. Sempre foi simples e direta. Meu trabalho não é dizer às pessoas no que acreditar, costumava dizer Schwartz. Minha responsabilidade é garantir que as evidências científicas sobrevivam. Mas existe um lado profundamente pessoal da história, que ele raramente compartilhava em entrevistas. A investigação não apenas moldou sua carreira, como também o transformou como pessoa. Depois de décadas apresentando sua pesquisa ao redor do mundo, algo mudou. As pessoas pararam de perguntar sobre o sudário de Turim em si. Em vez disso, começaram a lhe fazer uma pergunta muito mais pessoal. Em que você acredita agora, Barry? Aos 50 anos, pela primeira vez na vida, ele teve que encarar uma questão que vinha evitando desde a infância. Criado em um lar judeu ortodoxo rigoroso, cercado por familiares e tradições cuidadosamente observadas,
passou anos, na vida adulta, rejeitando a fé como superstição. Contudo, ao longo da longa jornada desta investigação, algo inesperado aconteceu. Quando examinou honestamente o seu próprio coração, descobriu algo que não havia previsto. Nas suas próprias palavras, calmas e reflexivas. Fiquei chocado ao perceber que Deus estivera ali o tempo todo, apenas à espera que eu me virasse e o notasse. Barry Schwartz nunca teve a intenção de provar nada sobre religião. Ele era simplesmente um fotógrafo que seguia as evidências aonde quer que elas o levassem. E esse caminho o levou a um lugar que a ciência moderna ainda luta para explicar. Um lugar que deixa instituições poderosas desconfortáveis e levanta questões que muitos pesquisadores relutam em fazer em voz alta. A análise do sangue aponta para um trauma físico extremo. A própria imagem ainda não pode ser explicada por nenhuma tecnologia conhecida. E as descobertas incomuns de DNA. Essa é a parte que alguns cientistas admitem discretamente ser a mais difícil de entender. Então, tudo se resume a uma grande pergunta. O sudário de Turim é uma evidência física genuína ligada à ressurreição? Ou será a criação artística mais sofisticada da história da humanidade? De alguma forma, feita usando métodos que ainda não conseguimos identificar ou reproduzir hoje. Qualquer uma das possibilidades tem implicações enormes. Gostaria muito de ouvir suas opiniões sinceras. O que você acredita depois de conhecer essas evidências? Compartilhe sua perspectiva nos comentários abaixo. E se você se interessa por mais histórias e mistérios ocultos, que raramente são discutidos nos meios de comunicação tradicionais, considere se inscrever e ativar as notificações, porque isso é só o começo.